Fala, torcedor tricolor! Prepare o coração, porque o que o técnico Wagner Mancini soltou após o apito final em Bragança Paulista está dando o que falar e promete incendiar os bastidores entre São Paulo e Red Bull Bragantino. Em uma noite de pura tensão e adrenalina no interior paulista, onde o São Paulo buscava reafirmar sua força em meio a um processo de reconstrução, as palavras do comandante adversário, conforme apurado e reportado originalmente pelo portal Bolavip Brasil, soaram como um verdadeiro desafio à legitimidade da classificação são paulina, gerando uma onda de debates acalorados nas redes sociais e entre os analistas esportivos. Você não vai acreditar no tom que Mancini usou para descrever o que aconteceu dentro das quatro linhas, questionando diretamente se o time do Morumbi realmente fez por merecer essa vaga na semifinal, ou se foi apenas uma obra do acaso e de falhas pontuais do Massa Bruta. Fique ligado até o final deste vídeo para entender cada detalhe dessa polêmica que está mexendo com os brios da torcida soberana. Antes de mergulharmos nos detalhes dessa declaração bombástica, se você é São Paulino de coração e não quer perder nenhuma atualização sobre o nosso tricolor, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para fortalecer a nossa comunidade. O cenário do confronto já era por si só cinematográfico, com o Red Bull Bragantino ostentando uma invencibilidade respeitável e o São Paulo tentando provar que a turbulência política enfrentada no início do ano ficou definitivamente para trás. O jogo foi uma verdadeira batalha tática, onde cada centímetro de campo era disputado como se fosse o último. E a estratégia de Hernan Crespo parecia colidir frontalmente com o estilo agressivo proposto por Wagner Mancini. O clima de decisão tomou conta do estádio Nabi Abichedid e o torcedor, que acompanhou de longe, sentiu que qualquer erro seria fatal para as pretensões de ambos os clubes no Campeonato Paulista, transformando a noite de ontem em um marco importante para a sequência da temporada. Segundo as informações detalhadas pelo Bola VIP, a partida começou com o Bragantino tentando impor seu ritmo de jogo, pressionando a saída de bola do São Paulo e criando dificuldades para a articulação de jogadas do meio-campo tricolor, o que deixou Mancini momentaneamente esperançoso. No entanto, o futebol é feito de momentos e eficiência. E foi justamente nesse ponto que o São Paulo mostrou sua hierarquia, aproveitando as oportunidades que surgiram para castigar o adversário no momento certo. Ao analisar friamente o desenrolar da partida, Mancini não poupou críticas à forma como o resultado se construiu, deixando claro que, em sua visão técnica e tática, o placar final de 2-1 não refletiu necessariamente o volume de jogo apresentado pelas duas equipes. Em declarações reproduzidas pelo Bola VIP Brasil, de forma direta e sem rodeios, o técnico analisou os gols de Damian Bobadilla e Lucas Moura como frutos de falhas específicas de seu elenco, afirmando textualmente: "Eu saí satisfeito com o quesito empenho, dedicação, vontade, pé na bola. Tentamos de todas as formas, mas a gente errou em dois lances capitais da partida, que foi o lance do primeiro gol de São Paulo e o lance do segundo gol. Foram os dois únicos lances. A gente teve a possibilidade, ainda quando jogava melhor que o São Paulo no primeiro tempo, de sair na frente duas vezes." Essa declaração de Mancini caiu como uma bomba entre os torcedores são paulinos, que viram na vitória uma prova de resiliência e competência estratégica de Hernan Crespo, e não apenas uma sucessão de erros do adversário. O fato de o treinador do Bragantino minimizar os méritos do São Paulo e focar exclusivamente nas falhas de sua própria equipe gerou um sentimento de indignação em parte da torcida, que enxerga o time crescendo e ganhando corpo justamente nos momentos de maior pressão. O São Paulo, que vem de uma sequência invicta importante, parece estar blindado contra esse tipo de retórica, focando apenas no objetivo maior, que é a conquista do título paulista para coroar esse novo momento do clube, mantendo a linha de apuração trazida pelo portal Bola VIP. É interessante notar como a narrativa de um jogo pode variar drasticamente dependendo de quem a conta, e Mancini parece ter escolhido o caminho da vitimização técnica ao sugerir que o Bragantino foi o melhor em campo, apesar da derrota. No primeiro tempo, de fato, o Massa Bruta teve chances claras de abrir o placar e mudar a história do confronto, mas a falta de pontaria e as intervenções defensivas do tricolor garantiram que o zero não saísse do placar para os donos da casa naquele instante. Essa incapacidade de converter a superioridade em gols é um dos grandes dilemas do futebol moderno, e o São Paulo soube usar sua experiência para punir o Bragantino exatamente quando a oportunidade se apresentou de forma clara.
A eficiência de Damian Bobadilla ao abrir o placar foi um balde de água fria nas pretensões de Mancini, que via sua equipe tentar organizar uma pressão que acabou sendo desmantelada por um lance de oportunismo e técnica. Logo em seguida, a estrela de Lucas Moura brilhou novamente, consolidando a vitória tricolor e mostrando que o talento individual, aliado a um sistema coletivo sólido, faz toda a diferença em jogos eliminatórios de alto nível. Para o técnico do Bragantino, esses momentos foram apenas erros capitais, mas para o torcedor do São Paulo, foram demonstrações de que o time está pronto para enfrentar qualquer desafio, independentemente do local da partida ou da força do oponente. Além da análise técnica de Mancini, o jogo também foi marcado por polêmicas de arbitragem que sempre apimentam os clássicos estaduais, especialmente em fases decisivas onde o VAR e as decisões de campo são analisados sob microscópio. O clima esquentou nos minutos finais, com reclamações de ambos os lados, mas o foco principal acabou voltando para as declarações pós-jogo que tentavam justificar o resultado através de fatores externos ou falhas individuais pontuais. O atacante Gustavo Marques, do Bragantino, também contribuiu para o clima pesado com falas infelizes sobre a equipe de arbitragem liderada por Daiane Muniz, conforme destacado na cobertura do Bola VIP Brasil, o que desviou um pouco a atenção da performance técnica para as polêmicas extracampo. A classificação para a semifinal coloca o São Paulo em um patamar de favoritismo e confiança que não se via há algum tempo no Morumbi, especialmente pela forma como o grupo tem lidado com as adversidades fora das quatro linhas. Hernan Crespo parece ter encontrado o equilíbrio ideal entre a juventude e a experiência, permitindo que jogadores como Bobadilla ganhem espaço, enquanto veteranos como Lucas Moura continuam sendo decisivos nos momentos de maior necessidade. Enquanto Mancini amarga a eliminação e tenta explicar o inexplicável em sua visão, o São Paulo celebra a 7ª partida seguida sem derrotas, uma marca que traz estabilidade e esperança para o restante da temporada de 2026. Muitos analistas acreditam que a fala de Mancini foi uma tentativa de proteger seu grupo de jogadores, evitando que a eliminação pesasse demais no psicológico do elenco para as competições que ainda restam no calendário. Ao colocar a culpa em 2 lances únicos, ele retira o peso de uma possível superioridade tática do São Paulo, embora os números e o resultado final contem uma história um pouco diferente para quem assistiu ao jogo com imparcialidade. O futebol premiou a equipe que soube ser letal e que teve a calma necessária para suportar a pressão inicial do adversário, algo que o São Paulo de Crespo vem demonstrando com maestria nas últimas semanas. Para o torcedor tricolor, as palavras do técnico adversário pouco importam diante da festa pela vaga garantida e pelo futebol competitivo que o time vem apresentando, mesmo com todos os desafios enfrentados pela diretoria e comissão técnica. A classificação em Bragança Paulista é vista como uma virada de chave, mostrando que o São Paulo não se intimida em território inimigo e que possui um elenco capaz de superar obstáculos táticos impostos por treinadores experientes como Wagner Mancini. O clima no CT da Barra Funda agora é de total foco na semifinal, onde o nível de exigência será ainda maior e onde qualquer erro, como bem disse Mancini, pode ser fatal. É fundamental observar como a dinâmica do Paulistão está se desenhando, com o São Paulo emergindo como um candidato fortíssimo ao título, impulsionado por vitórias emblemáticas como esta sobre o Red Bull Bragantino. A mentalidade vencedora que Crespo implantou parece estar enraizada nos atletas, que não se deixam abater pelas provocações ou análises depreciativas que surgem após as partidas. O foco está no trabalho diário e na correção das falhas que o próprio treinador argentino reconhece existirem, mas que estão sendo superadas pela entrega total do elenco dentro de campo, em cada disputa de bola. A declaração de Mancini também levanta um debate sobre o que significa jogar melhor no futebol contemporâneo, já que ter a posse de bola ou criar mais chances nem sempre se traduz em um desempenho superior se a rede não balança. O São Paulo foi cirúrgico, aproveitando as brechas deixadas por um Bragantino que se lançou ao ataque de forma por vezes desordenada, expondo sua retaguarda aos contra-ataques velozes puxados por Lucas e companhia.
Essa leitura de jogo é o que diferencia os times que avançam nas competições de elite daqueles que param pelo caminho, lamentando oportunidades perdidas e erros capitais, como bem pontuou a análise do portal Bolavip. O impacto dessas palavras de Mancini nos bastidores do São Paulo tende a ser usado como combustível motivacional, mostrando que o respeito dos adversários muitas vezes vem acompanhado de uma certa resistência em aceitar a derrota. O grupo São Paulino está cada vez mais unido e resultados como esse contra o Massa Bruta servem para calar os críticos que duvidavam da capacidade de reação do time após o início de ano conturbado. A confiança de Bobadilla ao marcar e a liderança nata de Lucas Moura são os pilares onde a torcida se apoia para acreditar que 2026 será um ano de glórias e conquistas expressivas para o clube do Morumbi. Enquanto isso, em Bragança, o clima é de reflexão e necessidade de ajustes, já que a eliminação precoce no estadual não estava nos planos de uma equipe que investe pesado em tecnologia e scout de atletas. Mancini terá trabalho para recuperar o moral de seus jogadores, especialmente após admitir publicamente que erros individuais custaram a vaga, o que pode gerar um clima de insegurança interna se não for bem gerido. O futebol é um esporte de margens mínimas, e ontem essas margens favoreceram o time que teve mais frieza na hora de definir as jogadas e mais solidez defensiva para suportar o abafa final. A repercussão da classificação tricolor continua ganhando novos capítulos, com comentaristas de rádio e TV discutindo se o São Paulo é hoje o time a ser batido no estado de São Paulo, dada a consistência apresentada. O trabalho de Hernan Crespo ganha contornos de idolatria conforme os resultados positivos se acumulam, e a vitória sobre o time de Mancini foi apenas mais um degrau nessa escalada rumo ao topo. O torcedor, que sempre foi exigente, começa a ver uma identidade clara de jogo, com triangulações rápidas e uma defesa que, embora sofra pressões, consegue se manter firme nos momentos de maior drama. Olhando para a frente, o São Paulo já começa a mapear seu próximo oponente, sabendo que a exigência física e mental só tende a aumentar daqui para frente, exigindo ainda mais do elenco e da comissão técnica. A análise de Mancini, embora controversa para os São Paulinos, serve como um lembrete de que no futebol o domínio territorial é volátil e que a vitória só é garantida quando o juiz apita o final do jogo com o placar favorável. O tricolor sai fortalecido de Bragança Paulista, levando na bagagem não apenas a classificação, mas a certeza de que possui as armas necessárias para lutar contra qualquer narrativa que tente diminuir seus feitos. Por fim, o que fica de toda essa polêmica é a imagem de um São Paulo vibrante, que comemora cada gol como uma final de campeonato e que não se deixa abalar pelas palavras de quem está do outro lado da trincheira. Wagner Mancini pode ter sua opinião sobre quem merecia passar, mas a história registrará o São Paulo na semifinal, avançando com autoridade e deixando para trás um adversário qualificado que não soube transformar seu empenho em resultado prático. O caminho para o troféu está aberto e o soberano caminha com passos largos e firmes, ignorando o ruído externo e focando apenas na glória que o espera no final da jornada. Futebol brasileiro é movido por essas paixões e discussões que duram dias. E a análise de Mancini certamente continuará sendo tema de debate nas mesas redondas até a próxima rodada do Paulistão. Para o torcedor são paulino, resta aproveitar o momento, celebrar a fase iluminada de seus craques e se preparar para apoiar o time na busca por mais uma final histórica, sabendo que a união entre arquibancada e campo é o maior trunfo do clube. O recado foi dado dentro de campo, e qualquer tentativa de justificar a derrota com apenas 2 lances esbarra na realidade de um São Paulo que foi sim superior onde realmente importa, no placar. Gostou dessa análise detalhada sobre a polêmica declaração de Mancini e a classificação do tricolor? Então deixe seu comentário abaixo dizendo se você concorda com o técnico do Bragantino ou se o São Paulo foi o legítimo vencedor. Seria um prazer continuar essa conversa com você.